Oi, gente! Oi, Brasil! Estamos de volta para mais um episódio do Singularcast e aqui eu estou com um aluno. Eu sei que você já me escutou falar isso em todos os episódios, mas um aluno que tem uma trajetória verdadeiramente única e singular e que eu tenho certeza que vai te acrescentar muito. Então, primeira coisa, estou aqui com o Guilherme Primo Sandri, aprovado em anestésio tanto na USP São Paulo quanto no Sírio-Libanês. Então, primeira coisa, muito obrigado. De pré-carnaval, afinal de contas, a residência começa amanhã. Amanhã é dia 1º de março e aqui estamos gravando o nosso episódio. Então, de todo o coração, Gui, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então, pra gente começar assim, a esquentar nossa conversa, para as pessoas aí do YouTube, do Spotify te conhecerem, conta pra gente que idade você tem, aonde você se formou e há quanto tempo está formado? Eu tenho 28 anos, eu formei na USP de Ribeirão Preto, eu formei em 2019, então já estou formado há 5 aninhos aí, tem um tempinho, 5 indo para 6 anos de formado. Perfeito, e é óbvio que quando a gente se formou já há mais de 2, 3 anos, a nossa experiência da medicina ela vai mudando, né? Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai caindo na vida e a gente vai criando outros projetos. Então eu quero começar nossa conversa, Gui, falando sobre escolha de especialidade. Como é que foi escolher anestésio para você? Bom, como a gente conversa, inclusive até no primeiro encontro, né, da mentoria, a escolha foi bem racional, assim. Como eu saí, não sabia muito bem o que eu queria fazer da graduação, eu entrei, né, no mundo, comecei a trabalhar, trabalhei com medicina do trabalho, depois vim aqui para São Paulo, comecei a trabalhar com plantões de porta, né, de pronto-socorro, e fui entendendo mais como que é a medicina da vida real, né, porque na faculdade a gente acaba tendo uma visão um pouco fantasiada de várias coisas, né. E aí fui entendendo como que era a medicina da vida real e principalmente o que eu gostava e não gostava da parte do ser médico, né, da parte de relacionamento com os pacientes e tudo mais. Com isso, eu fui entendendo mais o que eu não queria fazer de jeito nenhum. Então, assim, fui excluindo algumas áreas, né, e no fim sobrou basicamente áreas que têm um contato pontual com o paciente, mas não longitudinal para eu escolher. Então, eu fiquei ali entre anestésio, radiologia, emergência, intensiva, né, e aí dentro dessas áreas eu acabei ponderando de uma maneira mais de estilo de vida mesmo, assim, né? Eu acabei escolhendo pelo anestésio por achar que ainda tinha, querendo ou não, um contato com o paciente, né? Que daí a rádio acabaria perdendo completamente, né? Ainda tinha esse contato com o paciente, pessoas mais no dia a dia, né? Eu já estava acostumado com o plantão, que era o que eu fazia, então isso não era um problema para mim, que é a parte ruim, pesada da anestesiologia, né? E daí acreditei que a anestésio podia me dar mais possibilidades de trabalho, né, do que as outras 3, emergência, intensiva e rádio. Acabei optando por isso, apesar, mesmo a gente não tendo contato tão grande com o anestésio na faculdade, né. Então foi uma decisão mais racional sobre a escolha da especialidade. O que está ótimo, porque afinal de contas não existe 1, 2, 3 ou sei lá quantas formas da gente escolher uma especialidade. A gente tem que escolher uma especialidade baseada em muitas coisas. Só que essas muitas coisas, quando a gente para realmente ponderar, são 3 pratinhos na balança. Então é o que eu chamo do profissional no sentido de isso daqui me agrega no sentido de tesão de coisas que eu gosto de fato de fazer. Esse profissional, ele me atrai no sentido, me instiga a estudar. Qual que é um outro prato? O pessoal, essa especialidade, ela consegue me dar a qualidade de vida que eu busco, os horários que eu busco e na interface que eu quero que essa especialidade ganhe na minha vida, que é o que eu chamo realmente do pessoal. E a gente tem um lado operacional também. Então, como é que essa especialidade se insere na minha rotina no sentido de finanças, transporte, eu vou precisar me locomover? Então, tudo isso faz sentido para a gente pensar na hora da gente escolher uma especialidade. Para algumas pessoas, o lado pessoal vai predominar. Para outras, vai o lado profissional. E para algumas que tem, por exemplo, uma das histórias que eu tive no ano passado, era um aluno que precisava escolher uma especialidade da região dele, porque ele tinha uma família que dependia dele, pais doentes, ele precisava ficar ali. Então, era uma escolha que não dependia nem do pessoal, nem do profissional, mas do operacional, da vida como, do como é, né? Então, assim, não tem uma escolha certa ou errada. E às vezes, Gui, tem muito aluno que se culpa por colocar coisas
que às vezes lá na cultura, né, no sentido da cultura geral, fala, não, você tem que escolher uma especialidade que você ame, que você tenha. Óbvio, tá, que a gente tem que gostar um pouquinho, mas a vida é muito mais complexa, gente. E a gente seria muito hipócrita se a gente falasse que isso não é importante. Claro que é importante da gente olhar com uma mente um pouquinho mais fria, um pouquinho mais distanciada e falar, calma, isso daqui se insere para o que eu quero? Então, acho que foi muito legal você trazer isso, que foi uma escolha racional, né? E não foi só racional a escolha de especialidade, mas também, já me adiantando, porque conheço a sua história, mas a escolha racional de se mudar de cidade neste ano, de prestar prova de residência. Explica pra gente por que você tomou essa decisão, qual era o seu contexto antes e o que essa mudança agregou nos seus estudos. Então, essa parte de decisão foi importante também e foi difícil, né? Porque várias pessoas que acabavam conversando, amigos, até meu pai, inclusive, acabavam achando que não era uma boa ideia, né? Porque eu já estava há muito tempo nessa vida de trabalhando e já tinha, assim, tentado prestar a prova algumas outras vezes, mas sem nenhum preparo mais específico e mais organizado, né? E eu tinha percebido já que não ia dar certo, assim, principalmente porque eu queria, a gente vai comentar sobre isso, mas eu queria instituições bastante concorridas. A anestésio hoje em dia é uma especialidade que, tudo bem, não é das mais concorridas, mas está ali numa especialidade ainda concorrida, né? E eu já tinha percebido que sem um preparo muito organizado e específico não ia funcionar. Já tinha batido na trave algumas vezes e eu não consegui, né, conciliar a interface de estar morando aqui em São Paulo e trabalhando, porque daí São Paulo também tem todo um custo de vida que você precisa manter e acaba condicionando a quantidade de horas que você precisa trabalhar, né? Eu, particularmente, já tinha visto isso há alguns anos, que eu não conseguia conciliar com o resultado que eu queria obter. Então, ou eu desistia dos locais que eu queria prestar mais concorridos, ou eu precisava me reorganizar de alguma maneira. E aí a forma que eu julguei melhor de me organizar foi fazendo essa mudança, né? Eu mantive os plantões aqui em São Paulo, mudei para uma cidade interior mais próxima aqui, que eu tenho uma estrutura familiar que ia me ajudar para me organizar melhor, da parte de ter mais tempo livre financeiramente. Também contei com um suporte financeiro que eu consegui construir ao longo desse tempo formado, trabalhando, né? E aí consegui me organizar para a gente construir uma rotina que funcionou bastante ao longo do ano, né? Porque aqui em São Paulo eu sinto às vezes que os alunos eles trabalham para pagar onde eles moram. E às vezes se a gente tira esse fator, eu consigo ter mais tempo para estudar, o que é muito bom, e também mais tempo para descansar, é óbvio. Não estou falando para todo mundo que escuta esse podcast, que mora em São Paulo, para mudar para o interior, não é isso. Mas se surgir uma possibilidade, não tenha medo, né, disso. E essa transição que você fez foi, de novo, muito frio e calculista, né? Foi algo assim pensado e que trouxe muito benefício, no sentido que a gente conseguiu limpar o nosso tempo para a gente conseguir estudar e a gente conseguir descansar também. Ótimo. Agora, uma outra coisa que aconteceu. Quando a gente começou a mentoria, ainda não tinham saído todos os resultados da prova de residência. E daí o Gui, que está aqui hoje, teve que tomar uma decisão entre assumir uma vaga em anestésio no IANSP ou continuar mais um ano. Como é que foi essa decisão? Você ficou tentado, não foi? Foi fácil, foi difícil? Porque muita gente ia falar, meu Deus, você tá doido em abandonar uma vaga numa instituição como o IANSP, etc, etc. Como é que foi isso? Essa também foi uma decisão que também foi bastante assim, questionada, né, pelas pessoas mais próximas, né? Porque eu tinha prestado já a prova no final de 2023, acabei prestando para mais instituições até do que esse ano, mas eu não tinha me preparado tão bem e estava naquela ideia de sentir como que eram as provas mesmo, né? Acabei prestando umas 7 instituições e no fim das contas, acabei passando no IANSP, rodando bastante a lista, né, das vagas. Só que eu sentia que, primeiro que eu queria, mirava numa instituição de maior renome, né, que é para fazer a residência, e eu sentia que eu não tinha, tudo bem, a aprovação tinha vindo, mas eu não tinha entregado o que eu podia entregar no sentido de preparação e resultado nas provas, entendeu? E é claro que pesou, porque eu, ainda mais já tendo 5, 6 anos de formado, né, pesa, né, você já estar no R1 no outro ano, ou ter mais um ano de preparação, e inclusive não tem garantia nenhuma de que esse ano de preparação, por mais bem feita que seja, vai resultar numa aprovação no final do ano, né? As coisas não são tão lineares assim, poderia não ter dado certo. Mas eu, justamente, pesei os benefícios e os contras, né, os prós e os contras de tomar essa decisão. Acho que, principalmente, imaginei se chegasse no final do ano e não passasse, como que eu me sentiria.
E assim, fiquei tranquilo com essa decisão. Falei, não, tudo bem, se eu entregar o meu melhor, ao longo do ano, fazer o que eu acredito, se o resultado não vier, paciência, a gente organiza de novo, abre o leque de instituições, tenta mais uma vez, porque eu não estava com tanta pressa, com tanta urgência, né? Mas o que eu queria era fazer um ano bem planejado, entregar para tentar alcançar as instituições que eram o meu sonho, assim, né? E se não tivesse dado certo, eu replanejaria, abriria um pouquinho o leque de instituições, mas graças a Deus deu certo, não tive que me preocupar com esse cenário ruim, né? Exato. E isso foi extremamente corajoso. Eu tenho certeza que você escutou de muita gente, você tá doido, né? Você tem que assumir essa vaga, sonho de muita gente, mas é isso, ó, sonho de muita gente, mas não é o meu sonho, não é o que eu quero. E assim, de forma alguma, desmerecendo o IANSP, não poderia ser outra instituição. Mas tem coisas que a gente quer porque a gente quer e ponto. E quem é que vai viver nossa vida? Não vai ser nossa mãe, não vai ser nossa avó. Eu sempre gosto de falar esses dois exemplos que são, em geral, na figura do brasileiro, as duas pessoas que mais dão pitaco na nossa vida. É verdade. A mãe e a avó. Estou certo? Ou podem ser outras pessoas da sua vida, às vezes um pai, né? Mas, em geral, essas duas figuras são as que mais dão pitaco. O meu, acho que principal foram, tipo, eu tenho muitos amigos também da área, né, e que sabem como é difícil ficar nessa vida de formado sem especialização e tudo. Como eu já estava há bastante tempo, meus amigos também, né, formaram comigo, acho que pesou mais por parte deles, assim. Meu pai entendeu bastante, porque eu já tomei uma decisão semelhante com isso lá atrás, no processo do vestibular, né, então ele entendeu e acreditava bastante. Acho que a influência principal foi das pessoas mais próximas, do ambiente médico mais próximo, sabe? Mas isso, a gente tem que honrar nossas cuecas. Eu sempre falo isso, episódio ou outro, mas isso é verdade. A gente precisa dormir tranquilo que eu estou onde eu queria estar. Ponto. Se você não está satisfeito, não adianta, a gente vai ser aquela pessoa meio morna na vida. Não é legal. Eu tenho que fazer as coisas que eu quero e da forma como eu quero. E eu acho que isso mostra para quem está escutando a gente de não ter medo. Assim, podia ter dado tudo errado? Podia. Mas também podia dar tudo certo, como deu certo. Então é isso, a gente não sabe, mas a gente tem que tentar. E eu tenho certeza que, assim, quando a gente toma essa decisão, talvez seja a primeira vez na vida que a gente está escutando a nossa voz e não a voz dos outros. Com você já tinha feito algo semelhante no vestibular. Conta um pouquinho sobre isso. Foi parecido porque também no vestibular eu passei numa instituição direto do terceiro ano, renomada também, uma instituição de renome, muito boa, mas que não era o meu sonho. Foi uma situação bem semelhante. E ainda não tinha saído o resultado da USP Ribeirão, que foi onde eu acabei fazendo a graduação depois. Eu também conversei com meus pais, óbvio que eu tinha todo o suporte, podia contar com isso, né? E falei que não, queria tentar mais uma vez se não desse certo, porque era o meu sonho, eu acreditava que eu podia entregar mais. Graças a Deus também não precisei tentar mais uma vez, acabou dando certo, fui aprovado no mesmo ano. Então eu sentia que era um paralelo muito parecido, sabe? Era isso que eu queria, eu já estava disposto a tentar de novo lá atrás, eu estou disposto a tentar de novo agora e vamos colher o resultado que vier, né? E só aqui no nosso podcast eu tive vários alunos que fizeram a mesma coisa que você, no sentido de abdicarem de vagas que conquistaram, e eu também tenho vários alunos que fizeram o contrário. Que falaram, não, Matheus, olha, eu quero seguir minha vida, eu quero casar, quero ter filhos, eu quero ser um bom profissional, e para mim conta muito mais eu ser um bom médico residente numa instituição boa, não precisa ser aquela de renome, etc., e tá tudo bem. Somos pessoas diferentes e queremos coisas diferentes. O que a gente precisa ser é fiel aos nossos valores, ponto. Porque quando a gente não faz isso, a gente está não só apenas nos desrespeitando, mas também a gente está criando as condições do cenário perfeito para a gente ser frustrado. E daí não é legal. Daí realmente, então assim, muito bom. Então, começamos o ano. Qual foi a cidade que você escolheu viver? Eu fiquei em Boituva, que é 1h30 de São Paulo, assim, porta a porta de onde eu morava, para onde eu trabalhava. Eu tenho família lá, então eu tinha todo suporte, né? Morava com a família, não tinha gasto de aluguel, no condomínio, nada. Perfeito. E como é que era a sua rotina, de segunda a domingo? Vamos começar pelo trabalho. Então eu mantive, é importante falar também que não fui só eu que tomei a decisão, né? Eu tomei essa decisão em conjunto com a minha namorada, né? Que tinha mais ou menos a mesma rotina que eu, a gente já morava junto aqui, e ela também tinha essa noção de que isso seria importante pra gente, né? Para os nossos planos futuros de vida. Então a gente tomou essa decisão da mudança em conjunto, e aí o que a gente fez foi manter. Eu tinha um plantão de 24 horas aos domingos aqui em São Paulo, ela também trabalhava nesse mesmo plantão, trabalhava 18 horas nesse mesmo plantão,
E a gente manteve esse plantão só aos domingos, a gente vinha de domingo para cá, dava o plantão, fazia o plantão, quando acabava, descansava um pouco, né? E voltava de carro para segunda-feira daí em casa. Aí segunda-feira geralmente era aquele dia perdido, né? Porque já estava de pós-plantão, viagem, por mais que rapidinho, 1h30, a estrada boa, mas cansa, né? Então, segunda era aquele dia meio perdido, que era o dia que eu deixava para, às vezes, resolver alguma outra coisa, e para descansar, né? Assistir alguma série, fazer alguma coisa, resolver alguma coisa pessoal que precisasse resolver, eu guardava a segunda para isso. E aí, inicialmente, eu tinha de terça a sábado e totalmente livres para estudar, né? Acho que ainda mais para mim, que já estava formado há muito tempo, isso foi importante porque eu precisava readquirir o hábito, né, daquele estudo para concurso, né? Que é diferente do dia a dia, da vida. Né? E como é que foi, assim, o corpo, ele lembrava, ele tinha uma memória daquele estudo concurseiro? Foi difícil? Porque, assim, a gente sempre acha que a gente vai sentar e, de repente, a mente do concurseiro vai cair ali na sua cabeça e você vai conseguir performar. Mas isso não acontece. A não ser quando Júpiter alinha com Saturno e sei lá o quê, que daí a mente vai... Mas não. Na maior parte das vezes, o corpo, ele grita no começo. Então, você senta, dá aquela fissura a mesma coisa que a gente orienta para a cessação de tabagismo, fala, seu João, vai vir uma fissura, que é aquela vontade incontrolável de fumar, mas ela passa, viu? 10, 15 minutos passa. Quando o aluno senta para estudar no começo, quando a gente está retomando uma rotina intensa de estudo, o corpo grita. E daí vem aquela vontade de sair, de simplesmente assim parar de estudar. Mas esse começo, ele é uma lama, mas a gente vai atravessando e ele passa. O seu corpo tinha uma memória dos estudos passados? Foi difícil começar? Como é que foi? Não, foi bem difícil. Foi bem difícil e o que acho que ajudou muito nesse início foi, primeiro, ter o tempo disponível, né? Porque daí eu consegui encaixar as nossas metas e começar com a técnica de Pomodoro. Né? A gente começou com a técnica de Pomodoro, começou devagarzinho, 45, 15, depois foi aumentando, a gente ia sempre conversando, foi aumentando para 50, 10, depois aumentei para 1 hora e fazia um descanso um pouquinho maior. Aí na reta final, que já estava mais acostumado, aí eu até abdiquei. Eu colocava o cronômetro e pausava quando eu sentia necessidade de parar e fazer alguma coisa e depois retornava. Mas até chegar nesse momento, no início não daria certo dessa maneira. Então até chegar nesse momento, nessa fase, alinhar com a técnica do Pomodoro, encaixado nos horários do dia, foi essencial. E daí ia fazendo de 45 em 45 para entregar todas as horas que a gente tinha combinado dos dias de estudo, né? Isso, e essa é uma excelente progressão, da gente começar com uma estratégia um pouco mais rígida de controle de tempo, sempre tendo uma métrica, uma meta a ser alcançada, beleza? Só que naquele peri-prova é gostoso da gente abdicar desse controle mais rígido, ainda mantendo um start-stop, né? Uma estratégia de, pelo menos eu tenho noção de quanto líquido eu fiz. Então, nunca a gente vai abdicar de métrica sempre vai ter. Mas quando a gente pega um pouquinho mais no jogo de cintura, eu posso, uma licença poética, deixar de lado estratégias que servem como um meio. Um Pomodoro sempre foi um meio, ele nunca vai ser um fim por ele mesmo. Que quem é o fim? A liquidez. Então, se naquele momento, ainda mais que vem aquele gásinho da reta final, é gostoso a gente fazer uma estratégia start-stop. Mas precisa de um jogo de cintura, precisa de músculo e precisa de bunda, né? A gente precisa estar ali pronto para segurar, né, assim, essa batata quente que é estudar, não tem como. Funcionou assim mesmo. Não teria como fazer, né, desse jeito. Acho que daí se fizesse desse jeito no início, acho que pararia a cada 15, 20 minutos, né? E aí não rende nada. Né? Exato. E a gente ia acumular uma frustração também, né? De não estar conseguindo bater. Ótimo. Vamos só dar um passo para trás, vamos voltar ali para sua rotina. Então a gente tinha 24 horas no domingo, segunda-feira era um dia meio perdido, por assim dizer, que às vezes tinha alguma coisinha ou outra de estudo ali, mas não era um dia de estudo, de fato. Agora, me conta como é que era um dia, por exemplo, uma terça-feira. Então, assim, que hora você acordava, quais eram suas metas iniciais de manhã, a gente estudava depois da tarde até que horas, só pra gente ter uma ideia. Certo. A gente começou, né, a gente começou em março, né, a preparação, porque teve todo esse processo de mudança e tudo mais, então a gente começou a preparação efetivamente em março, e a gente começou com uma meta de horas líquidas iniciais de 20 horas, né? 20 horas, 25 horas de horas líquidas iniciais. Então, eu precisava entregar de 4 a 5 horas por dia dos dias que eu tinha disponíveis, né? A minha ideia junto com a Marina foi, a gente acordava, ia treinar, a gente fazia um treino de academia, assim, voltava, tomava café e começava a estudar. Aí a gente tentava entregar metade disso, pelo menos, ou às vezes 2 horas e meia ou 3 horas
nos pomodoros da manhã, já antes do almoço, depois parava para almoçar, voltava à tarde e entregava o restante, as últimas 2 horas, 2 horas e meia, dependendo de como tivesse sido amanhã, né? E aí à noite geralmente era livre, né? Então eu consigo deixar a noite livre também para a gente ter aquele período de né, relaxamento, descanso, para desopilar, até para preparar para o próximo dia de estudos, né? Isso. E uma das vantagens da gente ter uma métrica é que a métrica te possibilita curtir o descanso, ou melhor, né, já aproveitando agora, curtir o carnaval sem o peso na consciência. Porque uma das coisas que mais pesa no estudo é o aluno que não sabe o quanto que ele estuda. E quando a gente não sabe o quanto que a gente estuda, a gente não vai se dar o luxo de descansar, porque a gente não tem claro o nosso progresso, o quanto a gente fez. Então, colocar uma métrica é importante por vários motivos. Um deles, que é esse que eu comentei, eu preciso me dar a chance de descansar. E através da métrica eu consigo fazer isso. Ó, Gui, você bateu sua meta, agora vai descansar. O que você fazia nesse horário livre, assim, de noite? Como é que era? Eu tinha de fazer mais, mesmo assim, se não tivesse dado tempo de treinar de manhã, a gente daí treinava no final do dia, né? E aí eu ficava em casa mesmo, eu gosto bastante de ver série, ver alguma série, algum filme. Como eu falei, tinha a família por perto, né? Então aí também esse momento para aproveitar em família, né? Curtir em família. Era um momento mais de descanso mesmo. Mas é isso. O conteúdo da preparação, principalmente para a prova de residência, ele é infinito, né? Então, se você não tiver uma barreira para você falar assim, eu cheguei aqui, nesse momento isso é o adequado, tá ótimo, na verdade é que você sempre vai sentir que está sendo insuficiente. Então, você precisa, primeiro, de alguém que entenda o processo, então, assim, em que momento apertar, em que momento soltar um pouquinho mais essa questão das horas e quantidade, né? E você precisa saber qual que é um limite aceitável, o quanto que é bom, porque senão você começa já desde o início no ritmo que tem que entregar na reta final. E aí, invariavelmente, isso geralmente não dá certo. Né? Queima largada, total. Ótimo, então a gente falou já na estrutura da rotina, estrutura dos dias, agora vamos falar do conteúdo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é assim, eu sei que é piegas que eu vou falar, mas todo mundo é singular, todo mundo é singular. Agora você me trouxe uma singularidade diferente. Então, por causa da sua personalidade, você sempre quis calcular muitas coisas. Então, tinha um cálculo perfeito de estratégias e tudo. E uma das coisas que foi até um desafio para mim conduzir a sua mentoria foi dar conta de tanta vontade, de tantas ferramentas diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Como eu tinha reservado, digamos assim, esse ano para isso, né? Eu meio que pausei minha vida para fazer isso acontecer, né? Trabalhava o mínimo possível só para manter as contas, inclusive ao longo do ano a gente foi diminuindo ainda isso para poder ter mais tempo, dedicar mais para o estudo na reta final. Programei a parte financeira para isso também. E aí acho que por essa vontade, né, tipo assim, tem que dar certo esse ano, né? Eu fui atrás também de tudo que eu achava que poderia ajudar, estratégias interessantes para a preparação, né? Então, procurei tudo que eu poderia imaginar desse sentido e aí acabei optando por várias coisas que eu achava que poderiam agregar. Só que no fim das contas, o que a gente foi percebendo ao longo, que por mais que eu tivesse bastante tempo livre para lidar, cada estratégia por si só já é preparada para ser uma estratégia para funcionar sozinha. Então ela já ocupa todo o tempo praticamente da preparação sozinho, né? Então no fim das contas eu acabei tendo que abdicar de algumas estratégias ao longo do processo e mantendo só o que realmente foi fazendo sentido para mim. Acho que se você conseguir decidir e optar por isso, se conhecer, optar por isso antes de iniciar o processo, poupa tempo, né? Porque a gente acabou largando as coisas no meio do caminho, algumas estratégias, e hoje, depois de ter passado o processo, eu acredito que se eu tivesse definido uma estratégia lá no início que fizesse mais sentido para mim e me mantido fiel a essa estratégia durante todo o ano, eu acho que o resultado teria sido melhor, porque daí eu teria conseguido aproveitar ainda melhor essa estratégia e ficar tranquilo de que, assim, se você escolheu uma boa estratégia, segue ela, confia que no final o resultado, se não vier, não vai ser por conta, muito provavelmente não vai ser por conta disso, né? Tem outros fatores, a pressão do dia da prova, a concorrência mesmo, em si, você não está fazendo uma prova sozinho, né? Mas confia e segue até o final, acho que até para a cabeça ficar mais tranquilo. Porque era difícil mesmo equilibrar todos esses pratos, assim, de, eu preciso fazer isso, mas eu tô atrasado naquela outra coisa, e aí vai ficando bem difícil. Então, só pra gente nomear os bois, né, conta, assim,
como eu te falei, você foi um aluno muito singular para mim, porque antes da nossa mentoria eu falava, meu Deus, calma, eu vou ter que manejar o que eu costumo, né, o que é meu commonplace, mas espera, não, pro Gui, ele também usa uma outra plataforma, né, acho que vamos citar os nomes aqui, porque assim, esse podcast, eu posso falar tudo, posso falar palavrão, é uma delícia. Então, quais eram as ferramentas que no começo pareciam teóricos, né, vamos falar tudo. Então, o que você estava fazendo no começo do ano? Tudo que eu acabei fechando, né? Eu fiz o extensivo da Medical Office, fiz o hands-on, curso prático no Medical Office, a mentoria com você, mentoria singular. Aí eu fechei uma plataforma de flashcards, a Osler, e uma planilha de revisão intervalada por questões, que é a FluidMed. Eu peguei todas as estratégias que no início, né, achei que englobaria uma preparação bem completa, né? E assim, teoricamente, ok. E assim, existem várias estratégias que podem te levar para o centro de Roma, né? Tem vários caminhos. Os caminhos para o topo da montanha, né? Exato. Só que não são exatamente compatíveis quando a gente quer usar bem uma ferramenta. Então, o Osler tem, assim, eu sou o cara do flashcard próprio. Então, aquilo também foi tipo, beleza, eu vou lidar com um aluno que está usando flashcards externos, que não é meu dia a dia, que eu sempre, qualquer episódio aqui eu vou falar, gente, tem que fazer flashcard próprio. Mas eu falei, não, ó, o Gui já colocou isso como algo que não é negociável, que ia ter, e eu falei, tá bom. Então, ele vai ter, e ele voltou na minha mentoria, então ele queria continuar comigo. Eu falei, não, então tá bom, então a gente vai ter que encaixar o Osler aqui. Tá? E eu não sou o cara da revisão intervalada de questão. Não sou, né, não sou isso. Eu falei, mas tá bom, colocou ali, a gente vai, eu vou ajudar ele, né, ali. E era muito legal, porque a gente saía da minha zona de conforto também. Então, eu cresci muito dando mentoria pra você. Mas isso é legal. São estratégias que funcionam, beleza. Só que a gente precisa ver, putz, escolhe uma e vai, né? Isso é importante. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, por exemplo, qualquer um extensivo tradicional, fazer a Osler, um extensivo, né, que é um extensivo por flashcards, e fazer as revisões intervaladas por questões da Fluid, acho que é o que a gente conversou. Se você fechar com uma e fizer do início ao fim, a chance de sucesso é grande. Assim, tem mais a ver com o seu comprometimento e o quanto você vai entregar dentro daquilo que você se prometeu, do que com a estratégia em si. E aí eu acho que daí vai ter estratégia que funciona mais para um, mais para outro, né? A gente vai funcionar mais de um jeito ou de outro, com um tipo de estudo diferente. Mas o mais importante é o comprometimento que você dedicar de uma estratégia do início ao fim do processo. E a gente teve um outro complicador ainda, que o Gui veio com uma mentalidade ainda muito apegada a ver aula. Então, ele também me colocou como algo inegociável no começo. Matheus, eu quero ver todas as aulas. Daí eu engoli em seco, assim, né? Ok, vamos vendo, né? Vamos, né? Como é que isso foi evoluindo, assim, ao longo do ano? Essa vontade inicial, ela permaneceu até o final? Claro que eu já estou dando spoiler que não, mas como é que foi essa evolução? Porque eu tinha muito essa vontade de, assim, terminar tudo, né? Como se e dando os checks nessas coisas, me deixassem mais assim, próximos ou mais confiantes na aprovação, né? Eu tinha essa ideia de que se eu não visse todas as aulas, isso me atrasou muito nos outros anos, inclusive. Eu não ia fazer questão porque eu estava com a aula atrasada, sabe? E acho que isso foi importante mudar esse ano, né? Essa questão de mentalidade. Só que aí, agora que eu estava realmente lidando com estudo de alta performance e medindo resultado, eu percebia que, para mim, né, para o momento que eu estava também da preparação, a aula teórica, a relação tempo investido para assistir e retorno em desempenho não compensava para mim. Então, eu via a aula teórica, eu sentia que você sai da aula teórica achando que entendeu muito, que está sabendo muito, e talvez até saia naquele momento, mas não convertia para mim em resultado em questões dali 1, 2 semanas, entendeu? Então eu percebi que eu ia ter que priorizar um estudo mais ativo mesmo. Aí no meio do caminho, em junho ali, mas no final de junho, aí a gente decidiu, né, que era melhor, era a hora já de abandonar as aulas teóricas e focar mais no nosso processo de estudo ativo. Exato. Queria ter abandonado antes? Queria, mas tudo bem, né? A gente dançava ali conforme a música. E uma das coisas legais que eu acho que foi muito boa nessa preparação foi a correção crítica. Foi a gente entender que eu não posso fazer uma questão por fazer questão e ficar naquela superfície rasa ali, né? Que nem aquela piscina de criança. Não dá pra gente fazer isso. A gente tem que ir a fundo. E às vezes esse fundo também engloba a gente fazer mais questão, né? Como é que foi essa evolução, assim, de pensamento? Isso foi bom, foi ruim, foi difícil, foi uma coisa legal? O que você me diz?
Eu não tinha esse conceito e nos outros anos eu demorei muito para me expor às questões. A nossa ideia de desde o início já começar com uma prova na íntegra por semana e não só a resolução, mas encaixar o período de correção crítica, né? Era uma coisa que não existia na minha ideia antes da gente se reunir, né? E eu acho que realmente, por mais que eu tenha tido dificuldades de implementar na rotina, hoje eu sou obrigado a dar o braço a torcer que faz toda a diferença. A gente faz os 2 tipos de flashcards, né? Eu estava mais acostumado então com os flashcards curtos, diretos, de respostas mais objetivas. Tinha muita resistência dos flashcards conteudistas, por exemplo. Só que eu sou obrigado a falar que assim, eu via o resultado. Tipo assim, ó, eu não gosto de fazer, mas eu errava um tema, e aí um tema que eu desconhecia. Por exemplo, eu lembro muito, marca muito hemofagocitose. Tá bom. Né? É um tema assim, síndrome hemofagocítica e tudo. E não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar sobre isso e errei uma questão sobre isso. Aí beleza, fui lá, não dava para fazer só um flashcard curto, precisava fazer tudo, né? Então, o que é isso, o que aparece na questão do que o paciente tem isso, quais os exames que você espera alterado, essas coisas. E depois que eu fiz isso uma vez e comecei a rodar esse flashcard, todas as outras vezes que apareceu o tema, né, nas questões, eu reconheci o tema. Ainda errei uma ou outra, aí das questões mais diretas, tipo assim, eu entendi que é essa síndrome, mas eu errei o exame alterado, exatamente, a nuance que eu não sabia. Então, nossa, eu confundi o exame alterado que eu esperaria, ou eu confundi um princípio do tratamento, enfim. Mas aí eu ia refinando ainda mais, gerava um outro flashcard mais curto. Só que o reconhecimento do padrão ajudou muito, assim, depois você não perdia mais, uma questão que antes você nem sabia do que se tratava, agora você podia até errar numa nuance, mas você reconhecia o padrão, sabe? Acho que isso demorou para eu conseguir encaixar na minha rotina, porque eu era um pouco reticente, também tinha muita coisa para fazer, eu era um pouco reticente, principalmente com esses flashcards maiores. Mas eu sou obrigado a dar o braço a torcer que funciona, assim, você não perdia mais o reconhecimento do padrão da questão, né? Ele ficava com você e ajudava muito depois no resultado, uma coisa mais objetiva. E eu acho que se isso daqui fosse um filme, né? Se a gente pegasse, assim, sabe, estilo Rock Balboa, assim, é aquele momento que eu vou falar agora, que é o momento que o personagem tem aquele olha o abismo, dele fala, putz, tá tudo perdido. Pra mim, esse momento na sua trajetória foi Einstein. Vamos comentar sobre isso? Porque, ó, imagina só, quem tá escutando, ó, um cara que abdicou de muita coisa, se mudou de cidade, limitou de uma forma calculada a um plantão de 24, todo o restante, claro que tinha descanso, etc, etc, mas fez um plano, assim, top. Pegou várias ferramentas, claro que a gente teve que ir deixando algumas de lado, conforme a gente foi evoluindo, mas chegou agora na sua primeira prova, para perder aquele cabaço de 2024. E foi o que você estava esperando? O que aconteceu no pós-Einstein? Então, a gente tinha decidido no início da preparação, né? Eu ia prestar, porque eu não queria acontecer de novo o que aconteceu no outro ano, de eu prestar algumas instituições e no fim das contas acabar passando e não sentir aquela, né, vontade efetivamente de fazer. Então, a gente decidiu prestar só instituições que eu já tinha bem claro na minha cabeça que, assim, se eu passar só nela, ano que vem, em 2025, eu vou ser residente, né? A gente decidiu prestar o Einstein, o HC e o Cílio. Só essas 3, só em São Paulo também, porque eu queria ficar em São Paulo capital e tudo. A gente decidiu prestar só essas 3. E a primeira, um pouquinho mais cedo que as outras, é realmente a do Einstein, né? E aí eu cheguei na prova do Einstein, já senti ali na prova que não tinha ido muito bem, comecei por preventiva, né? Sempre começava por preventiva. Comecei por preventiva, achei sempre muito confuso para mim preventiva, né? Aí ao invés de sair daquela parte da prova, você fala, não, beleza, comecei bem, vou para a próxima. Não, já saí meio assim, fala, nossa, preventivo, já deixei 5 de 15 para ver depois. Meu Deus, o que vai ser o resto da prova, né? Já deu uma baladinha na confiança. E aí depois saiu o resultado, eu tinha ido melhor do que no ano passado, acima do corte do ano passado, mas acho que esse ano foi uma prova, no geral, um nível um pouco mais fácil, o corte aumentou bastante. E depois, quando saiu o resultado, efetivamente, eu acabei ficando no corte, só que fora das vagas da segunda fase, né? E aí foi aquele momento de, assim, e agora, né? Primeiro, abalou bastante a confiança, né? Porque daí eu imaginei que, tipo, nossa, acho que o resultado não vai vir esse ano, né? Será que eu vou precisar de mais um ano? Será que eu preciso abrir o meu leque de instituições que eu não vou conseguir entregar o que eu esperava, né? Exato. Isso, desculpa, mas isso é uma coisa que eu quero retomar, tá? Porque, assim, ó, muita gente pensa que o ano que vai dar certo desde o começo.
Então, tem muito aluno que teria desistido ali. Ia falar, não, olha, fui ruim já fui mal no Einstein, então, quer saber? Já deu, acho que esse ano... deixa eu já pensar no ano que vem, vou diminuir um pouco o ritmo de estudo. Mas não, gente, é uma batalha, mas não é a guerra. Pera lá, tem muita coisa para acontecer. E o Einstein, ó, foi outubro. Outubro. Então, pelo amor de Deus, ó, a gente teve um mês, mais de um mês, entre o Círio e o Einstein. Foi 30 e poucos dias. 40 e poucos dias. Isso. Foi 20 de outubro o Einstein, 1º e 2 de dezembro o HC e o Círio, né? Exato. Tem muita coisa para acontecer. E se a gente comparar esse mês com qualquer outro mês da preparação, é diferente, porque esse é o mês que a gente mais cresce. Que a gente tá lá, quem já assistiu alguma aula minha, eu sempre comento sobre o poder dos ganhos marginais. Então a gente acha que aquele 1% vai se somando, mas na verdade vai se multiplicando. Então agora a gente chega naquela fase ali dos juros compostos, que a coisa já está rolando, você só não pode interromper. Então não é um resultado do Einstein ali que vai falar, não, olha, esse ano já deu. Ainda bem que você perseverou e você utilizou o substrato, o feedback do Einstein, para modificar a forma como você estava falando, e não, olha, vamos de novo, sangue nos olhos, tem muita coisa para acontecer, e deu certo. Foi isso. Eu acho que depois do Einstein, né, o que eu percebi, que eu errei muita questão principalmente questões que eu não tinha ainda abordado o tema, mesmo que de maneira mais teórica, sem ser por questões, de maneira mais passiva. Eu errei muita questão fácil, que faltou ter abordado o tema mesmo. E aí tudo bem, as questões que eu estava revisando bastante, os temas que eu estava revisando bastante, eu tinha um certo domínio, mas mesmo assim uma ou outra ainda escapou. Então o que eu percebi depois do resultado do Einstein? Primeiro, que eu não podia perder questões fáceis de temas só porque eu não vi, então eu diminuí um pouco a minha exposição às revisões dos temas e daí aumentei a minha exposição aos temas que eu ainda não tinha visto, temas grandes, por exemplo, eu lembro que eu errei uma questão de paracentese, que a resposta era paracentese, uma questão de ascite, boba, um ascite sem diagnóstico, o gabarito é paracentese. Eu não tinha estudado essa parte da hepato ainda, né? E aí perdi essa questão. Eu falei, isso não pode acontecer mais. Se caiu uma questão fácil de um tema abrangente que sempre cai, eu não posso errar. Então, eu fui atrás de ter contato com esses temas que eu ainda não tinha tido e diminuir um pouquinho as minhas revisões, porque tinha tema que às vezes acabava nem caindo, que eu estava muito solidificado nas revisões, e acontecia isso, de temas que eu não tinha nem visto, e aí fica muito mais difícil de acertar. E ao mesmo tempo também aumentei minha exposição em questões. Então, na reta final daí, do Einstein para o HC e para o Círio, eu diminuí meu tempo gasto com revisões de temas, aumentei o tempo com os temas novos para tentar cobrir o máximo possível dos temas que eu achava relevantes para a prova, e também aumentei a exposição por questões. Então, passei a fazer questões todos os dias, que eu não fazia antes, para daí tentar mudar o jogo, né? Porque eu não queria que o resultado fosse diferente do Einstein para o HC e para o Círio, que acabou dando certo. Exato, e cada vez mais, assim, na reta final, para mim está muito claro. Na reta final, a gente precisa expor o aluno a questões. E a gente expõe treinando provas. Então, assim, é inconcebível para mim conteúdo passivo nesse último mês. Não dá. Não dá. Não é uma aula vista que vai fazer diferença na performance, mas pode ser uma prova que vai fazer diferença. E a gente tem que se expor a esses temas. Então, a gente tem que se expor à questão. Não pelo número de questão, então a gente tem que tomar muito cuidado com colocar meta de questão. Então, a gente tem que fazer 20, 500, 1000. Não é um número, mas é a exposição. É a gente se expor mais. E é óbvio que, olhando tudo ao longo do ano, a gente poderia ter se exposto antes? Poderia. Mas por 1001 razões, a preparação foi desse jeito. E tá tudo bem, que às vezes, quando o aluno tem esse insight, ele fala, ai, caralho, por que eu não fui fazer isso antes? E daí ele fica puto e fala, ai, mas não sei o quê. Mas não, gente, tem que usar o tempo que tem ali, né? Que tem e foi. E chegamos numa prova que derrubou muita gente, que foi a prova da USP. Se eu tivesse te encontrado na saída da USP, assim, com aquele microfone, assim, e aí, Guilherme Primo Sandro, passou na USP? O que você teria falado? Não, me derrubou também, inclusive, né? Se você perguntar pra Marina, né, minha namorada, ela vai falar que foram dias terríveis no pós-prova, né? Porque, assim, eu tinha, no ano anterior, eu tinha feito 89 questões das 120, né? Então, quase 75% da prova, o corte tinha sido 90. Tinha ficado por uma. Então, e eu sabia que meu currículo não ia tirar, ia ficar ali meio que na média, não ia patinar muito, então eu não podia passar no corte dentro das águas, precisava ganhar uma gordurinha, né?
Então, como o corte tinha sido 90, a gente estava mirando ali 80% a 85% da prova. Então, 96 questões a 102 questões. Isso era a meta que eu estava na cabeça, né? Tipo assim, um número mágico que vai me fazer ser aprovado, né? E aí, poxa, a prova acho que foi difícil, né? Muito raciocínio, assim, né? Uma prova bem feita, né? Só que realmente tem que ter um domínio grande dos temas. Dificilmente você vai acertar arranhando um tema ali superficialmente. Então, você tem que ter um domínio grande dos temas, tem que fazer o link do que ele está querendo na hora da prova também. Isso é complicado. Eu cheguei em casa, fui corrigindo, aí comecei clínica, pô, fui bem, PED fui bem, cirurgia ali na média que todo mundo vai, aí preventiva de novo, comecei preventiva também de novo, e, cara, confuso, muito confuso para mim, fiz escolhas ruins, preventiva e GO meio mal, assim, né? Na minha cabeça tinham me tirado. Até, mano, eu tenho essa mensagem, nossa conversa tem, ó, mandei o resultado para você e falei, olha, putz, preventiva e GO me tiraram, vamos tentar amanhã no Círio entregar a última prova de acordo com o resultado, né? Porque daí, na soma final, ele tinha feito 90, que tinha sido o corte do ano passado. Eu falei, não é possível. Isso deu um ano inteiro para fazer a mesma coisa, né? 89, 90 é a mesma coisa. O corte do ano passado, mesmo que eu vá para segunda fase, não vai dar para estar dentro das vagas. Acho que fiquei com isso na cabeça. Foi 2 dias terríveis até sair o resultado do Círio, né? Mas aí, no fim das contas, a prova foi mais difícil, o corte baixou 6 questões. Exato. Né? Então, assim, você passou bem colocado. Assim, uma nota que ano passado me deixaria, se foi o corte, esse ano me deixou dentro das vagas, né? Fiquei em 18º de 33, acabei mantendo a posição com o currículo, né? Eu tava, tipo assim, no meio ali, né? Bem dentro das vagas, não tava correndo o risco de ficar para fora, né? Mas isso eu só fui saber disso dia 13 de dezembro, né? Então até lá foi um remoendo interno grande. Eu tenho certeza que quando eu gravo esses áudios, o aluno escuta e fala, Matheus, eu quero te mandar tomar no cu. Por quê? Eu falo, calma, espera, a gente não sabe como é que as outras pessoas foram, vamos aguardar, a gente nunca sabe. Que assim, tem para um lado e para o outro. Então teve muito aluno que saiu do Einstein tendo certeza, né? Depois que corrigiu que estava na segunda fase e depois o Einstein tirou o tapete, mostrando que a nota de corte subiu pra caramba. E na USP aconteceu o contrário. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Exato. Né? Então, assim, não dá pra gente ter esses insights pós-prova no pós-prova. A gente precisa aguardar as coisas acontecerem, ver como é que foi a performance da galera, porque isso aqui não é uma prova de título, não é uma prova do Revalida, não é uma prova que você não compete com ninguém. Você tá competindo com todo mundo. Então, assim, a gente depende da performance das outras pessoas. E não é que... Gente, é muito doido isso. Não tem como fazer uma previsão de nota de corte. Não é só porque ano passado a nota de corte foi tanto que esse ano vai ser isso ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Não tem. Tem que aguardar. É difícil isso. Eu tenho até a lembrança dos rankings, né? Porque vocês fazem um ranking e tudo. E eu lembro, até vi, né? Eu nunca coloco. Eu vejo assim, tô ali. Mas eu lembro que ano passado eu tava ali também, criei uma super expectativa, tipo assim, não, vou pra segunda fase, não sei o quê, porque tô dentro aqui do número de vagas que chamam, e quando saiu oficialmente, tinha muito mais gente na frente do que no ranking. E esse ano, é a mesma coisa, eu tava com essa lembrança do ano passado, tava com essa expectativa ruim, vi minha nota no ranking, eu falei assim, tá dentro das vagas, mas tendo a lembrança do ano passado, eu falei, isso não adianta nada, eu sei como é que é, ano passado saiu também, eu tava muito mais para trás. E aí, quando saiu efetivamente ali, você estava no local que estava dando no ranking mesmo, né? Então, eu acho que realmente não tem muito como planejar isso, né? Fazer, entregar seu melhor, óbvio, se tiver pessoas prestando junto com você, ou você da mentoria que tem uma noção de quantas pessoas estão tirando, né? Porque tinha outros mentorados que, inclusive, passaram comigo, né? Nas provas. Inclusive em anestésio. Em anestésio, né? Então, eu vou até intimar. Carolina Gonçalves está me devendo um podcast, tá? Que vai ser a sua R igual. Isso. Tem que vir aqui gravar podcast. Então, você tinha uma noção melhor do que a minha no momento para avaliar se o resultado tinha efetivamente sido bom ou não, né? Para aquela prova em específico, né? Mas foi difícil. O pós-prova ali foi bem difícil. E ainda tinha a prova do HC terminou 7, quase 8 da noite no domingo. E tinha a prova do Círio 9 da manhã da segunda-feira, né? Que é uma das únicas provas que é de manhã, gente. E logo no dia seguinte, né? Então foi difícil. E a gente vai, não é que a gente foi, tipo, mais pra baixo, mas você vai com o baque, nossa, ontem a USP... Eu passei a prova inteira do Círio com o resultado da prova da USP na cabeça. Não sei o que aconteceu, que foi a minha melhor prova. Foi a prova que eu acho que finalmente eu entreguei tudo aquilo que eu tava... Tudo bem, também foi uma prova mais fácil, notas de cortes foram mais altas, mas acho que foi uma prova que eu
saí contente, assim, com o resultado. Tipo assim, olha, beleza, o que eu sabia eu entreguei, não perdi questão, entreguei tudo que eu sabia aqui, cheguei no meu limite dessa prova, que eu acho que não aconteceu nas outras, né? E mesmo com isso na cabeça. Mas acho que, não sei, se às vezes até tirar um pouco, talvez o fato de estar pensando no resultado do HC, talvez ter tirado a minha pressão daquela prova em si do Círio, entendeu? Do Interprova. Então eu fui só fazendo. E aí acabou dando mais certo, né? Não, e também tem um lado de exposição. É aquele atleta que já competiu tanto, né? É mais uma prova. É só mais uma, né? Isso. Tem isso também. E daí, isso é legal da gente entender. Por isso que eu acho que Enari e Einstein, por serem as primeiras provas, elas sempre têm que ser olhadas com uma crítica em relação a essa performance. Não dá pra gente falar que a performance de uma vai ser o baseline que o aluno vai fazer ao longo do ano todo, não, ao restante do ano, porque a gente vai crescer, mas tem esse impacto de serem as primeiras provas, né? Ainda mais quando, por exemplo, a Enari e Einstein foi no mesmo dia, né? USP e Círio foi um dia, né? Assim, com menos de 24 horas de intervalo, de você começar uma prova, começar a outra, é difícil. E você acha que a pessoa vai chegar em casa de uma USP e não vai querer corrigir? Não vai querer ver o gabarito? Eu sempre quero corrigir na hora. Aquele sangue, assim, aquele super sangue frio. Eu vou corrigir depois que terminar a prova do Círio, daí eu vejo. Não. Eu não consigo. Não, quase ninguém consegue. E a gente teve uma segunda fase, que foi uma segunda fase que pegou muita gente desprevenido, que foi o Círio. Inclusive, o Círio até mudou as regras do jogo durante o jogo. Né? Vamos comentar um pouquinho sobre a segunda fase do Círio? Vamos, claro. Realmente, né? A gente primeiro já tinha sido uma prova diferente no ano passado. Eu tive até um amigo que fez essa segunda fase do Círio e me falou como tinha sido, né? Que era a questão como se fosse uma entrevista com casos clínicos e você ia respondendo ao longo da entrevista, né? Só que aí, no edital, todo mundo imaginou que ia ser da mesma maneira que o ano passado, que já tinha sido a primeira vez que a prova foi aplicada dessa maneira, né? Uma prova prático-oral, né? Vamos falar, como eles falaram depois, né? Só que aí, no meio do caminho, o edital mudou e aí ninguém sabia. Poderia ser igual foi ano passado, poderia ser no modelo ósseo tradicional, e no fim das contas ficou meio que no meio do caminho disso tudo, né? Na verdade, foi uma união, assim, com um pouquinho do Einstein, um pouquinho da Unifesp, porque teve Tinha uma multimídia, exato, né? E um pouquinho daquele esquema meio prático-oral que era o original, né? Então foi meio que uma salada mista, assim, que pegou muita gente de surpresa. Porque teve muito aluno que não treinou nada de OSCE, por mais que eles não deixaram isso claro, né, na retificação e tudo, mas, gente, dava pra gente ter uma ideia, né? Dava pra saber que, colocou aqui, aumentou um tempo para 60 minutos. Gente, 60 minutos é um OSCE, né? Pelo menos um OSCE ali, o outro ia ter. Eu acho que isso é importante também, de ter na preparação pessoas que estão acostumadas com o processo, né? Então você, como a Renata, né? Porque, por exemplo, justamente assim que saiu isso, você me mandou mensagem, eu não faria ideia, eu não teria nem visto essa retificação do edital, para ser bem sincero. Então eu teria ido achando que ia ser a prova prática oral mesmo, mas não, na hora que saiu, você já me mandou mensagem. Lembro de você falar que você imaginava muito que poderia ser OSCE, porque a Renata conhecia a pessoa que assinou a retificação, que é o Scalabrini, e sabia que ele é o cara dos treinamentos OSCE em São Paulo, entendeu? Suposições, mas são suposições baseadas... Direcionadas em quem está vivendo aquilo ali, né? Tipo, a gente podia estar errado, mas com a nossa experiência, com a nossa vivência, tá me cheirando que vai ter OSCE essa prova. E aí, pra mim, foi assim, eu tinha feito o hands-on, só que eu fiz o hands-on na primeira data disponível do ano, né? O hands-on prático presencial aqui na sede, inclusive. Eu fiz na primeira data. Foi bom, porque, né, como eu já tinha muito tempo formado, tinha muito tempo que eu não vivenciava essa estação simulada de OSCE, né? Era a estação da vida real ali, né? Então, pratiquei bastante no hands-on, só que aí, tudo bem, deu um gap ali para a prova teórica, eu não mantive. Tem gente que acha que mantém, né, aquele estudo para a prova prática ao longo do ano. Eu foquei totalmente na teórica e depois totalmente na prática. Só que aí, além de ter tido experiência muito positiva do hands-on presencial, aí depois que saíram as notas, eu vi realmente que ia para a segunda fase, já tinha a data da segunda fase do Círio, a gente imediatamente já começou a se preparar com o hands-on online para a prova prática do Círio, né? Eu tinha a grande ajuda da Marina estar comigo durante todo o processo de preparação, então assim, a gente ficou nesse período de tempo, é um período difícil também, que é o final do ano, as festas e tudo. A gente todo dia ia fazendo um OSCE, ela ia como se fosse ela era minha avaliadora, né? E aí eu ia fui treinando todos os dias os OSCEs que vocês têm gravado no hands-on online, fiz um pouquinho também da parte de procedimentos e da multimídia, mas menos, justamente pelo que a gente estava imaginando da prova.
E acabou que o resultado também foi surpreendente, né? Eu lembro de te mandar também no pós-prova da prática, né? Eu mandei, olha, acho que foi ali, na média, né? Olha, eu lembro agora, é engraçado, quem fala muito isso é a Fernanda, da Reumato, né? Isso. Que é a mente só lembra do que você deixou de fazer. Isso. E é isso, a minha cabeça pensava, olha, intubação, o boneco fez barulho de que quebrou dente, esqueci de ser da analgesia, esqueci de fio guia. E você prestando anestesia, fala, nossa, é, quebrou dente, ó, reprovado. Esqueci de estilo, a cabeça só pensa nisso, né? Mas no fim das contas, eu consegui tirar uma das maiores notas da prática. A gente fez 93 de 100 na prática do Círio. E é isso, porque a cabeça só pensa no que faltou e não em tudo que você entregou ali no processo, né? Acho que uma das piores coisas é a gente ter um viés de ancoragem, né? A Renata fala muito isso, né? Até como de viés de ancoragem na resolução de questão, só que existe o viés de ancoragem na preparação. Então, um aluno que assumiu que não, foi prática oral, eu conheço uma pessoa que fez a prática oral no ano passado, vai ser como foi ano passado, mas calma. O contexto do Brasil mudou? Mudou. Retificaram o edital, mudaram o tempo da prova. Isso já estava dando dicas que a preparação precisava mudar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ancorar a nossa preparação baseada em coisas que foram no passado. A gente tem que ver o presente. Então foi muito legal que quando a gente sentou para, né, eu passei a planilha da mentoria. Eu falei, olha, vamos fazer os procedimentos bem feitos, porque vai ter procedimento, vai estar lá procedimento. Vamos ver um pouquinho do OSCE, óbvio que não ia dar tempo de ver todos os OSCEs, mas vamos focar talvez nesses OSCEs aqui, né? E óbvio que a multimídia foi uma surpresa. Essa foi uma surpresa para muita gente, a gente não sabia que ia ter. Mas foi bom, porque a gente fez uma preparação que pegou, né? Pegou esses leques. Sim, desde do pós-prova que você até me perguntou, né? E aí, você já quer começar a estudar para a prova prática do Círio ou não? Quer dar um tempinho e tudo mais? Eu até tirei uma semana entre os resultados das teóricas e esse início da preparação para a prova prática do Círio, né? Mas aí depois que você mandou, eu falei, não, pode mandar, vamos começar, até porque eu não sabia de como ia ser o resultado do HC, era minha única chance, né? Eu tinha ido bem, imaginava que ia estar ali dentro das vagas ou com possibilidade de classificar. Então eu falei, não, vamos fazer tudo possível, né? E a gente se preparou para os dois cenários, tinha todo o feedback de como tinha sido o ano anterior, vocês também tinham esse material, só que aí a gente aumentou o leque, né, para abranger as coisas diferentes que poderiam cair, né? E assim, não caiu nada do que caiu, não tinha sido testado na preparação, né? Claro que na hora você pode não performar bem por N motivos, mas não dá para falar que não viu, né? Todos os temas que foram abordados, tanto na multimídia, que era uma provinha teórica, na verdade, com imagens, né? E nas duas estações, uma estação de intubação, uma estação de comunicação de más notícias, isso tinha sido testado e treinado à exaustão, foi abordado tanto no hands-on presencial quanto no hands-on online. Né? Acho que você cansou de me escutar a Renata nas estações, né? Porque era todo vídeo, né, de clínico era eu ou era a Renata? Os 10 primeiros você, os últimos 10 a Renata, né? Exato. E quase todos, né? Tinha pelo menos, não todos, mas assim, acho que metade tinha alguma tarefa que envolvia comunicação de más notícias, por exemplo. Sim. Então isso chegou muito bem preparado pro dia da prova, né? Perfeito. E assim, quando a gente para pensar, Gui, não tem para onde eles correrem. Não tem um universo de coisas de comunicação que eles conseguem. Não é infinito. Principalmente na prática, o que dá para ser cobrado é um pouco mais fechado, ainda. Né? Exato. E mesmo os temas, por mais que, putz, olha, a gente não tem uma estação de abdômen agudo, sei lá, inflamatória, mas, putz, será que eu não posso usar a estação de abdômen agudo, né, em geral, para pegar o jeitão de uma anamnese e conduzir na hora? Exemplo. Tá? Então a gente tem que ter essa malícia, né, na hora de preparar e ficar muito, mas muito atento com qualquer retificação digital, olhar o nome da pessoa que assina ali, putz, mas calma, esse cara, né, a gente começa, sabe aquele meme putz, eu não lembro de que série, que tem uma pessoa que tá fumando e daí tá fazendo umas teorias na lousa, assim, que puxa uns fios daqui pra lá, isso, mas tipo, não, aquele cara, peraí, ó, esse cara, ele tá envolvido com não sei o quê. Então, eu acho que deve estar... Isso é legal, né? Isso, claro que podia ter dado em nada também, né? Mas é um substrato, é alguma coisa. Caramba, olha quanta coisa legal a gente conversou. E pra gente terminar o nosso episódio de hoje, vamos pensar aí no momento sci-fi, estilo ali anos 90, aquele sci-fi bem primeiro Alien, assim, né? Será que eu tô ficando velho demais para as pessoas não entenderem o que eu quis dizer com pegar a referência. Né?
Mas beleza. Vamos pensar que você vai ter uma chance de conversar com o Guilherme de fevereiro de 2024 e agora o Guilherme de fevereiro de 2025, a um dia de começar a residência, vai poder passar para ele uma anedota, uma pérola de conhecimento. O que você passaria para ele? Eu acho que a gente até comentou ao longo da conversa, né? Mas acho que o principal é assim, é mais importante do que as estratégias que você vai usar é o tempo dedicado, né? Então, assim, são as horas dedicadas para aquilo e se você vai conseguir se manter fiel ao planejamento ao longo do ano, porque eu acho que isso é mais difícil. Você entregar aquele pouquinho todo dia que você tem que entregar, que às vezes nem é tão pouquinho assim, é mais tranquilo. O difícil é você conseguir enxergar que vai ter que ser desse jeito durante um bom tempo para trazer o resultado no final do ano. Então, acho que eu me deixaria mais tranquilo. Falei assim, olha, escolhe a estratégia que você se sentir mais confortável com ela, se sentir seguro com ela e foca e segue ela do início até o final. Porque o resultado vai vir. E o resultado, às vezes, como você falou, não é linear. Às vezes ele demora e vai encaixar só na reta final da preparação. Mas se você ficar toda hora pensando que você poderia fazer diferente ou no que você não está fazendo, ao invés de focar no pouco que você tem que entregar, só que praticamente diariamente, provavelmente não vai dar certo. Ao contrário de que se você tiver uma coisa só para fazer, só que fizer bem feito ao longo de todo o período da preparação, a chance do resultado acumular e vir no final do ano um resultado positivo aumenta bastante. Nunca é certo, mas aumenta bastante. Exato, e a gente teve 2 excelentes aprovações, né? Então, parabéns, muito obrigado de todo o coração por você ter vindo aqui, já pré-carnaval, pré-residência, a gente agradece em nome da Medcoff, tá bom? E eu queria agradecer a pessoa ali de casa que está nos escutando no Spotify, no YouTube. Com certeza alguma coisinha dessa conversa aí vai bater o santo, como você está, né, passando, o que você está vivenciando. E com certeza as coisas que a gente comentou aqui não são todas aplicáveis para você. Mas pega as coisas que fazem sentido. Pega uma dica aqui do Guilherme, pega uma outra de algum outro episódio, mas vai montando a sua trajetória singular. Combinado? Então, por isso, eu e você, a gente tem mais um compromisso no nosso próximo episódio do Singular Cast. Oi, gente!